Bom, pessoal, vamos nessa. Segundo vídeo, né, nesse projeto aí preparatório para o Enseja, né, tanto você que vai estar se preparando para a aplicação do processo seletivo, para a conclusão do Ensino Fundamental 2, como também para você que está se preparando para a conclusão do ensino médio, né? Então serve tanto para um quanto para outro essas questões. Serão 10 questões, né, de ciências naturais para a galera do fundamental e ciências da natureza para a galera do ensino médio, na área de biologia, beleza? Então vamos lá, primeira questão agora. Nessa primeira questão, pessoal, diz o seguinte: o homem contribui para o surgimento dos terremotos? É uma pergunta, né? O homem contribui para o surgimento de terremotos? Aí, dois estudos publicados na revista Science mostraram que ações humanas podem facilitar a ocorrência das chamadas tremores induzidos. Olha aí, então quer dizer que os terremotos são fatores naturais, mas o homem, né, a ação humana atua nesse processo também, né, de induzir os terremotos. Olha aí. Então a pergunta vem: qual a origem desses terremotos induzidos? Seria na letra A colisão de meteoros? Será que o homem poderia estar induzindo os terremotos através da colisão dos meteoros? Será que o homem está com esse poder todo aí? Na letra B, a transposição e retificação dos rios? A movimentação das placas tectônicas? Será que o homem está movimentando com toda a sua força as placas tectônicas e induzindo os terremotos? Né? Então você tem, pessoal, a letra D como uma resposta, né? A extração de minérios e de água submersa. Realmente, a extração de minérios na parte ali do subsolo vem causando danos, né? Na região ali do subsolo e, em consequência, vem gerando terremotos. Isso em muitas cidades aqui mesmo no Brasil. Não é isso? Então, a ação humana na extração, principalmente de minérios, vem fazendo com que ocorra várias galerias, né, surjam várias galerias, né, provocada por essa extração e por conta disso, né, o solo ele cede, gerando aí tremores e várias alterações no solo e subsolo terrestre, beleza? Então, questão correta, letra D. Tá aí marcadinho, ó, letra D. Vamos à segunda questão. Bom, pessoal, já nessa segunda questão, ele vem falando aqui sobre o seguinte, ó, que a carne pode ser conservada por meio de processos como salgamento, a defumação, a desidratação ou na gordura. Caso haja disponibilidade de energia elétrica, pode-se resfriar, né, a carne utilizando-se uma geladeira. Beleza. Isso aí tudo a gente sabe, né? É no nosso dia a dia, pessoas adultas têm essa prática do cotidiano, então sabe muito bem que essas práticas que estão descritas no texto têm como objetivo o quê? Né? Qual seria o objetivo da gente comprar uma carne salgada, ou defumada, ou desidratada, ou colocar ela mesmo na geladeira? Teria qual fundamento? Aí ele vem aqui nas alternativas. O objetivo dessas práticas é porque o sangue que existe na carne se altera e age como um conservante. Na letra B, esse material, essas práticas, melhor dizendo, tornam o ambiente desfavorável para os micro-organismos. Será que o salgamento, a defumação, a desidratação tornam o ambiente desfavorável para o desenvolvimento do micro-organismo? Né? Será que a carne sofre alteração em suas fibras, tornando-as mais rígidas? Né? Ou o sal atua como uma capa protetora, simplesmente como uma capa protetora? Então a questão correta, pessoal, está aí, é a letra B. Né? Essas técnicas, esses métodos, eles servem, na verdade, para tornar o ambiente, né, no caso aí a carne, desfavorável ao desenvolvimento dos micro-organismos. Não necessariamente simplesmente
é por conta de proteger, tornando uma capa protetora, como vem na letra E, ou então mesmo tornar as fibras, como vem na letra C, mais rígidas, né? O objetivo dessas técnicas é que realmente vem aí na letra B, né? Tornar o ambiente totalmente desfavorável ao desenvolvimento de micro-organismos. Pronto, na letra C, ele vem trazendo o seguinte, ó. Uma pessoa trocou uma geladeira por uma energeticamente mais econômica, com uma expectativa de reduzir o valor, né, da conta de energia elétrica. Para embelezar a nova geladeira, usou diversos materiais que não usava na antiga. Colocou ímãs decorativos na porta, forrou, no caso aí, toda a geladeira interna, né, com plástico e cobriu aí, mandou ver, né? Enfeitou, estava empolgado, então ele colocou ali empolgada, então colocou ali, ó. No entanto, sua conta não diminuiu, porque esses itens causou desperdício de energia. Esse desperdício pode ser evitado se a pessoa retirar o que. Então a gente tem, pessoal, a nossa geladeira e a gente não pode colocar qualquer item na geladeira, não pode colocar elementos, substâncias, por exemplo, dentro da geladeira que esteja com a temperatura elevada. A gente precisa ter um certo cuidado para que essa ação nossa, muitas vezes, sem pensar, sem conhecimento, pode gerar prejuízo devido ao aumento da conta, né, que irá ocorrer devido aí essa prática desnecessária. Então, vem na alternativa, os ímãs decorativos colocados na porta. Será que os ímãs decorativos que a moça pegou e colocou ali na geladeira nova fez com que a conta de energia aumentasse ainda mais? Não, né? Não tem nada a ver. O Lima está do lado de fora, não rouba energia, não tem nenhum tipo de impacto aí no valor da conta. Na letra B diz que os plásticos usados para forrar as prateleiras, será? Na letra C, a coleção de pinguins de porcelana colocada sobre os guardanapos. Também não, que foi em cima da geladeira. Né? Você tem aí o guardanapo de tecido colorido, usado para colorir a parte superior externa. No caso aí da geladeira, foi esse o vilão do aumento da conta? Não foi. Né? Tudo bem, ela colocou ali esse forro externo, colocou o pinguim, colocou o guardanapo lá em cima, né? E não, nada disso alterou a conta. O que fez com que a conta fosse alterada foi justamente o que está ali, ó, na letra B. Ele trouxe ali os plásticos dentro da geladeira, né? Aí realmente foi o vilão do aumento da conta. Caso você substitua a panela por plástico, né, de reservatório ali de alimento, é o mais indicado, né? Se você for comparar ali a panela com plástico, você colocar o plástico é melhor. Mas no caso dessa mulher em especial, não foi esse caso de você pegar o resto da comida da panela e colocar numa vasilha plástica. Não foi esse o caso. Foi o caso dela forrar a geladeira também no ambiente interno. Então, ou seja, a geladeira precisou puxar mais energia para poder, infelizmente, gelar aquele plástico que está dentro da geladeira. Porque o objetivo da geladeira é isso, né? É resfriar o material que tem dentro dela ali. E ela, no caso a mulher, ao colocar esse plástico forrando as prateleiras, ela fez com que a geladeira tomasse esse sentido de diminuir a temperatura daquele plástico sem necessidade alguma. Ela fez isso, por isso, quer dizer, a necessidade que ela achou foi de tornar ali protegido, né, as prateleiras para não sujar e tudo mais, mas esse foi o motivo do aumento da conta dela. Valeu? Letra B, então, é a resposta. A quarta questão diz o seguinte, ó, a edição de 2014 do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil indica, indica pouco avanço na gestão dos resíduos em relação ao ano anterior e altera e alerta
que os lixões a céu aberto ainda desafiam prefeitos, né, de 1.559 cidades, 4 anos após a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Lei 2.305 de 2010. Os vazadouros de lixo sem controle devem ser erradicados e substituídos por aterros sanitários que impactam menos o meio ambiente. Então, pessoal, a questão vem trazendo uma preocupação, né, grande da Lei 12.305 de 2010, que é com relação à destinação dos resíduos sólidos, né, urbanos, gerados ali em nossas residências. Essa lei foi instituída, né, foi promulgada, dando um direcionamento aos prefeitos, né, para substituir o lixão por aterro sanitário, né, porque o aterro, como a própria questão diz, impacta menos o meio ambiente, né, e o lixão acaba impactando ali bem mais. Então é um desafio para os prefeitos, né, poder fazer essa substituição. Eu digo desafio porque a implantação de um aterro sanitário não é barato, né? E os municípios vivem aí em situação vermelha, vou dizer assim, a luz vermelha está acesa, e então fica um impasse, porque a lei obriga que se substitua a fonte de destinação final dos resíduos, né? E a realidade financeira dos municípios não apontam essa facilidade para a substituição. Mas enfim, vamos às nossas alternativas em relação ao fato narrado. Diz o seguinte, ó, o cumprimento dessa lei é necessariamente porque os aterros, bora lá, protegem o solo e os lençóis freáticos, evitam o descarte de materiais recicláveis, dispensam tratamento de resíduos sólidos, aceleram o processo de degradação dos resíduos. E aí, qual seria a vantagem de é, é, incorporar, né, bora dizer assim, um lixão no lugar de você deixar ali um aterro sanitário? Seria nesse caso aqui, pessoal, ó, que eles evitam, não, cadê? Protegem o solo e o lençol freático. No caso, se você deposita um lixo em qualquer terreno, esse lixo ele vai se decompor, não é? A decomposição vai gerar substâncias tóxicas, fruto da decomposição do material, e irá degradar, poluir, prejudicar o solo e também o lençol freático. Então a preocupação é com relação a isso daí, né? A poluição do solo e também do lençol freático. Questão 5 diz: é, no salto com vara, a atleta desenvolve uma velocidade e, com auxílio de uma vara flexível, tenta superar um sarrafo que se encontra em uma determinada altura. Esse processo pode ser dividido em 3 etapas. A primeira, a atleta corre. A segunda, a atleta usa a vara para dar impulso do salto, impulso ao salto, né? Tirando os pés do chão. E a terceira etapa, a atleta solta a vara e passa por cima do sarrafo, caindo, no caso, posteriormente na área de aterrissagem. Então, essas 3 etapas, todos nós, né, conhecemos, assistimos televisão e a gente acompanha esses esportes olímpicos e realmente essa corrida aí com vara acompanha essas 3 etapas que a questão vem trazendo. Primeiro o atleta corre, né, levando aquela barra, depois ele coloca a barra no chão para pegar o impulso e subir, depois ele solta a barra e atravessa, né, aquele sarrafo que eles vêm dizendo aí, até cair do outro lado, na área como ele chama, na área de aterrissagem. Então, vem, nesse tipo de salto, a energia potencial gravitacional do atleta pode ser considerada
pode ser considerado constante na última etapa, primeira etapa, duas últimas etapas, né, duas primeiras etapas. Então, essa energia potencial gravitacional, pessoal, que ele se refere, é uma grandeza física que tem a relação massa, gravidade e altura. Então, as duas últimas etapas, têm relação com massa, gravidade e altura, né? Então, quando ela sobe ali na vara para passar pelo aquele sarrafo lá em cima, então você tem a altura relacionada a esse fato, tem a gravidade relacionada a esse fato e tem a própria massa da atleta relacionada a esse ponto. E o ponto 3 também é do mesmo jeito. Tem a altura, que ela já está lá em cima, tem a descida, que é a gravidade puxando, e tem a massa dela também envolvida. Então, as duas últimas etapas têm relação com a energia potencial gravitacional. Ó, as duas últimas etapas. Questão 6 vem trazendo: uma mulher com ciclo menstrual regular de 30 dias menstruou no dia 1º de janeiro, ela está planejando engravidar, né? No caso aí, né? Ela menstruou no dia 1º, está pensando em engravidar, ela terá mais chance de conseguir engravidar no período de. Então nós temos aqui, pessoal, ó, deixa eu colocar aqui para a gente dar uma olhada, né? Uma linha e ó, e ela tem aqui o dia 1º que ela começou a menstruar. Aí você conta 5 dias. Primeiro, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Vamos dizer que aqui ela termine, né? Ali é só menstruação e tudo mais. Mas contando do primeiro dia, contando 14 dias, aqui ó, no 14º dia, ela vai começar a ovular, a produzir lá as células sexuais, que pode vir a garantir a ela esse filho, né, sonhado aí e tal. Então, ela, se ela menstruou aqui no dia 1º, no dia 5 ela para, né? No dia 5 ela para. A média, né? Tem pessoas que menstruam no dia 5 dias, 3 dias, mas bora considerar 5 dias. E do primeiro dia até o período de ovulação, você conta aí 14 dias. Né? Do primeiro dia que ela menstruou, você conta 14 dias. Então vai ser aqui, ó, no dia 14, já que ela começou no dia 1º de janeiro. No dia 14 ela vai começar a ovular. Agora sim, ó, ela pode ovular aqui no dia 14 ou então alguns dias depois do dia 14. Entendeu? Não necessariamente aqui. Se não ocorrer aqui, pronto, acabou, não vai acontecer. Não, pode até acontecer, né? Depois desse dia, inclusive antes desse dia também. O dia exato, bora considerar assim, ó, o dia exato são 14 dias após o início da menstruação. Se ela menstruou no dia 1º, 14 dias é no dia 14, mas não necessariamente no dia 14. Pode ser um pouquinho depois, pode ser um pouquinho antes, né? Então, necessariamente, essa questão aponta aí para a alternativa letra B, que aponta ali o dia 14, né? De 14 a 16, né? Ele considerou ali 2 dias a mais. Pode ser um dia 14, pode ser 2 dias a mais. E eu ainda complemento, pode ser também 2 dias a menos. Mas como na questão não tem aí, no caso aí dia 12, né? Tem 14 e 16, então a gente fica com essa opção aí, beleza? Então o esquema é esse, a pessoa lá menstruou no dia 1º, que seja, se fosse no dia 5 a menstruação dela, então você conta 14 dias, ou seja, no dia 19 ela vai ovular. Esse é o período de engravidar, entendeu? Tanto no dia 19 como 2 dias antes ou 2 dias depois. Vamos embora. Questão 7. Diz que muitas pessoas preferem fazer o seu pão em casa. Em algumas receitas, usa-se um fungo chamado, ao nome dele aí, que atua como um fermento biológico. Quando se adiciona esse fungo, a massa ficará. E aí? Nesse caso, quando
quando esse fungo ele é adicionado na receita ali do pão, a massa ela ficará conservada, a massa ela ficará temperada, vitaminada ou aerada. Então tá aqui, ó, resposta correta, aerada. Vai ser justamente, pessoal, nessa fase que o pão vai começar a inchar, né? O fungo que está ali presente no fermento vai fazer com que ocorra a produção de gases e com isso ele comece a inchar. Então diz aerada, a massa ficou aerada, com ar dentro. Bom, meu povo, já essa questão 8 diz que a sífilis aumenta em 13 de 14 estados com dados disponíveis sobre a doença. A sífilis é uma doença bacteriana sexualmente transmissível que, se não tratada, pode comprometer os sistemas nervoso central e cardiovascular, além de órgãos como os olhos, a pele e o osso. Então essa afirmação, essa notícia está aí disponível no G1 Globo. Então ele diz: a transmissão dessa doença ela é evitada, mas de que forma? Né? A gente sabe aí que por mais pessoal que tenha fontes informativas sobre métodos de controle, né, das infecções sexualmente transmissíveis, mais jovens e adultos se expõem e essa exposição gera um risco muito grande de adquirir uma doença bacteriana como essa, a sífilis, bem como até outras mais graves, como a AIDS, né? Então, o que se deve fazer é justamente o que ele pergunta aqui. A transmissão dessa doença é evitada com a vacinação? A sífilis, pessoal, infelizmente ainda não tem vacinação. Então, tira a letra A. A B, o uso de camisinha, o uso de antibiótico, o diagnóstico precoce. Então, essa alternativa ali, ó, letra B, que é a correta. Então, se a pessoa não quer adquirir nenhum tipo de infecção, né, sexualmente transmissível, o que a pessoa deve ser atenta é o uso de preservativo, né, camisinha. Questão 9 diz lá, ó, é muito comum observar a formação de pequenas gotas de água na superfície da garrafa retirada da geladeira. Quando esse fenômeno ocorre, as pessoas costumam dizer que a garrafa está suando. É bem comum realmente. De onde vem essa água? Então, bora ver. Da questão letra A diz a umidade do ar, que em contato com a garrafa fria passa para o estado líquido. Vamos lá. Do líquido do interior da garrafa que consegue atravessar, misericórdia. Não consegue atravessar não, viu? Pelo amor de Deus. Você tem a garrafa com o líquido interno com uma certa temperatura e a temperatura externa à garrafa com uma outra temperatura, então ocorre o choque de temperaturas, né? E o que vai acontecer é a condensação. Mas vamos lá, na letra C, do vapor do interior da geladeira que ficou aderido à garrafa. Na letra D, do suor da mão da pessoa que passou para a garrafa. Então a questão correta, pessoal, da umidade do ar que em contato com a garrafa fria passa para o estado líquido. Então tá aqui. Questão correta é a letra A. Questão correta aí é a letra A. Vamos lá para a nossa última questão, são 10 questões, né? Bom, pessoal, já nessa última questão, nossa 10ª questão, diz que a Anvisa aprova nova norma para a venda de antibióticos no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou uma norma para regulamentar a venda de antibióticos no país, a qual especifica a exigência quanto à apresentação, à retenção e à escrituração das receitas contendo esses medicamentos. Ou seja, pacientes e médicos são identificados e uma cópia da receita fica retida na farmácia. Então, o objetivo dessa estratégia é
Na letra A, conter a falsificação de drogas antibacterianas, controlar o estoque de remédios antimicrobianos, diminuir os problemas decorrentes da automedicação, e na letra D, padronizar o tratamento dado às doenças recorrentes, né? Não tem nada a ver. A questão, pessoal, correta, na verdade, aí, ó, quando a gente fala sobre medicamento, pode observar, ele vai se referir a isso aqui, ó, a automedicação. Então, esse controle que a vigilância sanitária promove com relação à venda dos antibióticos é para fazer com que as pessoas não utilizem certos medicamentos de forma desnecessária, desenfreadas, sem orientação médica, porque pode inclusive gerar casos, né, de superbactérias por conta de certas bactérias, né, se tornarem resistentes a medicamentos. Então, tudo bem, se a pessoa está contaminada ali com a bactéria, deve-se fazer uso de antibiótico, né, mas com a orientação médica, com a indicação de posologia do médico, tudo certinho. Então, o objetivo da venda do antibiótico através apenas de receita é para controlar a comercialização, o uso, o consumo de forma desenfreada, sem controle, sem orientação médica, sem, né, indicação correta para o tratamento do problema lá, da infecção da pessoa, ok? E assim, pessoal, nós ficamos aqui nesse vídeo 2. Virão mais vídeos com 10 questões também, né, que vai ser bem útil para você que está se preparando para o Enseja, seja na parte fundamental, seja a parte lá no ensino médio, ok? Espero que você logre êxito e ó, confiança que tudo vai dar certo, beleza? Forte abraço e até a próxima.